Vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que Ele nos alcance, na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com o único centavo que seja. Mas a fortuna da caridade, em que a mão esquerda não sabe o que a direita está doando. A fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos. A fortuna da compaixão, da compreensão, a fortuna da fé, a fortuna que está no Evangelho de Jesus. Essa sim podemos amealhar nesta casa planetária e levar para a eternidade do nosso espírito, da nossa existência. Então que possamos ouvir, refletir e principalmente criar ânimos, coragem e atitude em nossas vidas para praticar o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Mais uma vez é um prazer estar com vocês, mesmo que dessa forma virtual, mesmo que dessa forma remota. O tema de hoje é: não vim trazer a paz, mas a espada. Não vim trazer a paz, mas a espada. Certas palavras, vindo de Jesus, podem causar alguma surpresa, mas o Evangelho nos esclarece. O Evangelho, segundo o Espiritismo nos esclarece qual é a verdadeira, ou qual era a verdadeira intenção de Jesus quando disse essas palavras. Aliás, Jesus disse mais. Vejam, não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nos versículos 34, 35 e 36. E disse mais: eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo, senão que ele se acenda, eu devo ser batizado com um batismo, e quando me sinto apressado, que se cumpra. Ainda tem mais. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão, porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o seu filho, e o filho com o seu pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nos versículos de 49 a 53. Como eu disse, essas palavras podem parecer estranhas, saindo da boca de Jesus. Mas, primeiro, há de se contextualizar que o Evangelho foi escrito depois de Cristo, a gente sabe disso, os 5 evangelistas, eles escreveram o Evangelho depois de Cristo. Então, pode ter havido, ou por uma questão natural, o próprio Evangelho nos traz isso, alguma deturpação, alguma falta de contexto de quando Jesus proferiu tais frases, tais palavras. Outra situação que o Evangelho também nos traz é que a língua em que Jesus falava, em especial o dialeto que ele mais preferia, não era uma língua rica, não era uma língua em que se tinha muitas palavras. Então, algumas palavras eram sinônimo de outras palavras que no contexto atual, no vocabulário atual, não cabem como sinônimo. Então, por exemplo, ódio, que Jesus usou algumas vezes, era no dialeto que ele usava, na língua que ele usava, amar menos. Então, odiar era amar menos. Quando ele dizia odiar pai e mãe, em relação a ele, em relação ao pai, ele queria dizer amar menos em relação
ao Pai. Então muda completamente o contexto do que odiar. De qualquer maneira, independentemente de teologia, de explicações históricas, de contextos linguísticos que se possa ter, tem-se que reconhecer que Jesus não poderia se esperar, não poderia se crer de outra maneira, foi um visionário e estava absolutamente certo do que aconteceria. Que aqueles que pregassem o seu evangelho, aqueles que levassem a sua palavra à eternidade, pagariam um preço. É comum a gente saber, a gente ver discordâncias por causa do cristianismo, por causa das pregações do Evangelho de Jesus, ou por causa das suas ideias, das suas assertivas posições. Nenhuma guerra foi tão cruel do que as guerras santas. Mesmo as guerras mundiais, elas não fizeram tantas vítimas como as guerras, as chamadas, as ditas guerras santas, as guerras em nome do cristianismo, em nome da palavra de Jesus. Por mais incoerência que se tenha, falar em guerra, propor guerra ou lutar por alguém que defendeu o amor, defendeu a harmonia, defendeu a composição das pessoas, a harmonização de todas as situações na concepção mais primária do que isso significa. Mas Jesus sabia que as suas palavras, o seu evangelho, trariam desavenças até ser totalmente instalado. Ainda não estamos nesses tempos, mas claro que se evoluiu muito. Por isso é que Jesus disse que ele não veio trazer a paz, que ele veio trazer a espada. Na verdade, que ele veio provocar essas situações. Essa provocação certamente necessária para a evolução da humanidade, ainda que o caminho tenha sido ou está sendo um caminho duro, um caminho que não é o melhor caminho quando se fala em amor, quando se fala numa pregação em que todos nós devemos ser irmãos dentro de uma concepção, dentro de uma formação, de uma evolução espiritual que alguma hora chegaremos, alguma hora esta terra estará redimida e será uma terra de paz, de felicidade, de harmonia. Então, quando Jesus diz que ele não veio trazer a paz, que ele veio trazer a espada, ele já previa isso. A sutileza prática que eu quero trazer é o que nós estamos fazendo em função disso. Se há desarmonia, se há desavenças, se chegamos a ter guerras em nome do cristianismo, em nome de Jesus, se chegamos a torturar pessoas, se chegamos em nome do seu evangelho fazer coisas absurdas, absolutamente incoerentes, o que cada um de nós está fazendo para fazer a diferença. O que cada um de nós está fazendo para, dentro dos ensinamentos do evangelho, deixar os nossos exemplos e fazer a verdadeira diferença nesse processo evolutivo, que vai beneficiar a nós, aos que nos cercam e, claro, por extensão, à humanidade como um todo. Que parte cada um de nós está tomando? É comum, pelas pegadinhas que temos nesta casa planetária, nos deixarmos levar pelas situações cotidianas. Quem de nós não se irritou num trânsito? Quem de nós não se abalou com um atendimento qualquer, em qualquer estabelecimento comercial, mesmo que tenhamos razão? Quantos de nós não provocou
uma desavença nas nossas casas, nos nossos lares. Quantos de nós não brigou com irmãos, com parentes próximos ou com pessoas que nos cercam por absolutamente nada, por picuinhas absolutamente sem sentido, por situações que muitas vezes nos esquecemos até como começaram? Quantos de nós não fizeram isso? Talvez todos nós tenhamos alguma situação que a gente possa facilmente recordar em que fomos agentes de alguma desavença. Ah, mas não foi desavença por causa do Evangelho. Ah, mas não foi desavença por causa da palavra de Jesus. Ah, mas não foi desavença em nome dos ensinamentos do Pai. Foram outras desavenças de outra ordem, muitas vezes política, muitas vezes por causa do futebol, muitas vezes por alguma situação corriqueira do nosso dia a dia. Mas, olha o que o Evangelho nos mostra. Cada situação dessas, corriqueiras do nosso dia a dia, impactam nos ensinamentos cristãos, impactam no Evangelho de amor que Jesus nos deixou. Porque se ainda não façamos objetivamente as situações de desavença, em nome das pregações do Cristo, mas fazemos de encontro aos seus ensinamentos, o que não deixa de ser a mesma coisa. Ora, se a lição nos é passada, se o Evangelho nos traz as suas situações assertivas, as suas situações, o seu manual para melhorarmos os nossos comportamentos, as nossas atitudes, e com isso nos beneficiarmos no nosso desenvolvimento espiritual, no melhoramento do moral, do bem-querer, do bem-fazer, do amor genuíno para com todas as pessoas. Se são esses os ensinamentos que estão no Evangelho e não praticamos esses ensinamentos, por extensão, estamos agredindo, não estamos cumprindo o que Jesus nos deixou. E isso cabe a cada um de nós. Alguém aqui pode dizer, não, na minha casa todos somos espíritas. A gente em casa, a gente não briga por causa de religião. O pai não briga com a filha não briga com o pai, a nora não briga com a sogra não briga com a nora. Difícil isso, hein? Não acontece isso, não acontece aquilo. Pelo menos em relação ao Evangelho, isso não acontece. Todos somos espíritas, todos praticamos o espiritismo, todos acreditamos na vida além do túmulo, todos nós acreditamos no mundo dos espíritos. Ok, bacana, mas a gente pratica os ensinamentos que o espiritismo nos traz, a gente pratica de forma real, de forma verdadeira, o que o Cristo nos ensinou, porque senão nós estamos trazendo a espada ao invés da paz. Nós estamos levando ao pé da letra o que o Cristo nos disse que aconteceria, porque estamos deixando de praticar o seu Evangelho de forma verdadeira, de forma genuína. E vamos combinar, hein? Isso está absolutamente à nossa disposição. Depende exclusivamente do nosso livre-arbítrio fazer a diferença. É aquela velha história entre ser feliz e ter razão. Eu prefiro ser feliz, mesmo, muitas vezes, tendo razão. Aí está o verdadeiro ensinamento que o Cristo nos deixou. E ele sabia que não seria fácil cumpri-lo. O contexto de quando ele diz essa frase, o contexto do Evangelho, é que Jesus
nomina todos os seus apóstolos, nomina um a um os seus 12 apóstolos e manda que eles vão fazer pregações nas cidades de Israel, nas cidades em que eles vão passar. E Jesus alerta eles que não será fácil. Jesus diz para não levarem absolutamente bens nenhum. Jesus diz para que procurem uma casa que os acolha, e se a casa for de paz, que deixem a paz, se não for de paz, que levem com eles a paz que deixaram, a paz que iriam deixar, e quando saírem desta casa, dessas cidades, que não deixem uma única poeira, que limpem os pés para não deixar uma única poeira, porque a casa, aquele lugar, não é digno. Jesus fala que os seus apóstolos serão perseguidos, que os seus apóstolos serão presos, que seus apóstolos serão torturados. Jesus prevê absolutamente tudo isso. Diz que eles vão poder curar os males, que eles vão poder curar os doentes, que eles vão poder expulsar os demônios, que eles vão fazer as práticas do bem. Mas dizem que estas situações que vão fazer em nome dele não serão situações fáceis. Mas diz que aqueles que perseverarem, aqueles que acreditarem, aqueles que persistirem, receberão as suas recompensas. Ora, vamos transportar isso para o nosso dia a dia. Nós também sofremos, nós também temos tentações, desafios, dificuldades para seguir, para servir ao Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Porque esta terra é uma terra de expiação, de dificuldades, de dores, mas se conseguimos suportar tudo isso, se conseguimos avançar, se conseguimos evoluir, estamos cumprindo a palavra de Jesus. Estamos trazendo a paz, estamos seguindo pelo caminho da nossa evolução e não a espada, embora a espada, as desavenças, as dificuldades, elas vão se acentuar, porque são típicas do estágio do nosso espírito, do planeta em que vivemos, do mundo em que está à nossa disposição para a nossa evolução. E aí Jesus previu absolutamente tudo isso de forma geral, de forma genérica e de forma individual, de forma que podemos trazer para o nosso cotidiano e dentro dessas situações melhorarmos e evoluirmos. E este é o grande desafio que se apresenta a cada um de nós. Vamos então refletir, por que Jesus disse palavras tão duras, palavras tão fortes? Porque ele sabia que seria difícil para nós praticar o seu evangelho, mas seria possível, mas é possível, porque os seus ensinamentos se sobrepõem a todas essas dificuldades. Cabe a cada um de nós acreditar nisso e, mais que acreditar, empreender em nossas vidas, fazer acontecer o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Vamos, mais uma vez, unir os nossos pensamentos em torno de Jesus, agradecer por termos ouvido um pouquinho do seu Evangelho, por podermos refletir sobre os seus ensinamentos e sobre as suas palavras. E vamos nos comprometer a praticar, a colocar no nosso dia a dia os seus ensinamentos. Que assim seja. Agradeço a atenção de todos, agradeço a oportunidade de estarmos juntos, ainda que dessa forma virtual. Espero poder encontrá-los em outras ocasiões. Muito obrigado. Até.